Mateus 14:22. Pastor Maicon. Eu salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Amém. peço para os irmãos que eu estou mais uma vez feliz de estar conhecendo mais um pouco, que vai morar no céu. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço ao pastor Paulo, pela esposa, pastora, pela oportunidade, pelo convite. Dar um abraço para o pastor José Vitor, que nos liberou para estar aqui, fazendo a obra de Deus. Eu fico grato muito a Deus por estar fazendo a obra de Deus. Eu queria, antes de começar a ministrar, eu queria que você conhecesse um pouquinho o que o nosso Deus faz. Aleluia, Deus. Eu me chamo Maicon, eu tenho 38 anos, sou ex-usuário de crack, cocaína, roubava meu pai, roubava minha mãe, tive que dormir na rua com a minha esposa grávida de 2 meses, uma menininha de 3 anos, tive que rasgar saco do lixo para comer o resto de comida. Talvez você fique olhando para o seu problema e dizendo assim: não tem jeito, não dá, estou buscando, parece que nada muda, mas eu já quero antemão dizer algo para você. Ainda Deus não decretou a última palavra. Glória a Deus. Aleluia. E é interessante, irmão, que a Bíblia vai dizer que quando você não clama, Ele usa as pedras para clamar. Que isso é? Tem gente hoje que está mais interessada em status, fama, se a igreja está lotada. Só que dentro da igreja, hoje em dia, que eu tenho percebido, está faltando mais profeta se posicionar para fechar céus. Porque profeta para abrir céu tem um monte. E é interessante que quando abre o céu, me traz curtida, me traz fama, me traz status. Aí o ego entra dentro do coração do homem, a tendência é o Espírito Santo de Deus se afastar. Mas quando o profeta se posiciona para fechar céus, você é apontado, você é julgado, você é caluniado. É, Jeová. Bom, porque eu sei que eu estou comandando o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, o que eu vou ministrar para a igreja? E eu sou uma pessoa que eu converso bastante com Deus. Sou uma pessoa que eu sei na hora de se posicionar para conversar com Deus. Porque tem pessoas que eles querem tomar atitude, mas eles não falam com Deus. É, Deus. Tem pessoas que querem tomar atitude do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Né, irmãos? Aqui é igual o carro zero, demora um pouquinho mais perto. Tá? É porque, pela misericórdia de Deus, a gente anda fazendo a obra, então eu estou poupando um pouco a voz, porque eu tenho forçado a voz essa semana e eu tenho algumas agendas para cumprir. Aleluia. Né? Mas não se preocupa não. A obra de Deus tem que ser feita. É, Deus. É interessante que eu comecei a perguntar para o Senhor. Eu falei: Senhor, mas o que eu vou ministrar, Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu falo para a tua casa? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Aí Deus usa uma criança. Deus usa uma criança para poder falar comigo. Aleluia. O sol estava se pondo e Jesus ordenou aos
lado do lago. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Muitas horas depois, os discípulos viraram algo à distância. Quando o sol começou a nascer, eles viram Jesus aproximar-se. Ele estava andando sobre a água. Os discípulos ficaram assustados. Não, sou eu não. Tenha medo. É um fantasma. Se é o Senhor, diga-lhe parar e encontrar-o sobre a água. Venha, Simão. Começou a andar. Simão saiu do barco e andou sobre a água em direção a Jesus. Quando Simão notou que um vento forte soprava, ele paralisou de medo e começou a afundar. Ele gritou. Jesus tomou o pela mão e o segurou. Então ambos voltaram para o barco. Uma espontânea exclamação para Jesus. Aí Deus usa uma criança para poder falar comigo. E eu já tinha algo em mente, algo em coração. Eu estava com duas passagens. Uma passagem é 1 Reis, versículo 17, quando fala de Elias. Fala quanto Elias, ele se posiciona contra Acabe, porque muitos conhecem a história de Acabe. Muitos sabem que Acabe, ele estava fazendo tudo que era errado, tudo que desagradava a Deus, estava prestando culto estranho a deuses estranhos, estava prestando culto a Azera, a Azarote, a Baal. Casou com Jezabel. Jezabel introduziu no povo que quando chovia era o Deus de Baal que estava mandando a chuva para regar. E a maior potência de Israel naquela época era o plantio. A maior potência de Israel era a plantio deles ali. Aleluia. Só que me chama a atenção que o que destacava naquela época era quando um homem, pastor, a amada igreja, chegava e dizia: assim diz o Senhor. Isso era o que destacava no homem naquela época. Mas quando a gente percebe que Elias, ele chega, ele diz, ele pergunta, ele fala, olha, ele chega a Acabe e fala, olha, segundo a minha palavra, não haverá orvalho e não haverá chuva. Perceba que Elias, ele é um profeta que ele sabe se posicionar na hora que tem que se posicionar para fechar céus. Mas isso aqui é para um outro dia, para uma outra hora. E a outra passagem é quando Jesus andou sobre as águas. É, Jeová. E eu estou sentindo Deus, irmão. Eu estou arrepiado desde a ponta do dedão até o fio do cabelo que a gente não tem. Glória a Deus.
Aleluia! Aí a Bíblia diz, deixa vir as criancinhas, porque o reino é das crianças. Ô, glória! Aí Deus usa uma criança para falar comigo. Eu falei assim, Senhor, mas e aí? Sem perca de tempo? Mateus capítulo 14, Glória! verso 22. Quando eu disse, irmão, que Deus ele usa até a pedra para clamar, eu estava querendo dizer para você que aqui está uma pessoa que mal sabe ler, uma pessoa que mal sabe escrever. Aleluia, Deus! Ei, mas espera aí, como é que você lê a Bíblia? A minha Bíblia diz e a tua vai confirmar que é a oração de um justo. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou repetir, que é a oração de um justo. Glória a Deus! Não, eu vou melhorar isso para você entender. É Deus dizendo que a oração de um justo muito pode os seus efeitos. É Deus dizendo, olha, eu não sei qual que é a tua prova, eu não sei qual que é a tua luta, mas basta tu entrar dentro do teu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, porque em secreto ele vai te ver e em secreto ele vai te responder. E então, publicamente, ele vai te honrar. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Sabe o que é gostoso? Tem pessoas que ficam brigando para pregar em igreja grande. Eu não, eu gosto de pregar em igreja pequenininha. Deus! Mateus capítulo 14, do seu verso 22. Aleluia, Deus! É interessante que aí Deus usa uma criança para falar comigo. Eu estou num propósito meio louco com Deus aí, porque a gente tem pessoas que só quer pregar. Mas tem momento na vida da gente que é necessário a gente parar um pouquinho, se encher da graça de Deus, Oh, Deus se tremendo! fortalecer na presença do Senhor. Aleluia! A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Efésios, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar preparado para os dias maus. Eu estava num propósito com o Senhor, estou num propósito com Deus, e Deus usa essa criança para falar comigo nessa noite. Eu confesso para os irmãos, se eu pudesse ir embora agora, eu ia feliz. Deus já falou comigo. Deus falou comigo desde a hora que começou o culto. Aleluia! Vamos lá, irmão. Se eu não mais nos casos, os irmãos me perdoam. A Aleluia! Bíblia diz assim. O subtítulo está assim: Jesus anda por cima das águas do mar. Glória! E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar. No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Se a gente olhar para dentro dessa parábola, a gente vai aprender diversas coisas. Só que alguns pontos que eu queria que você entendesse
que Jesus sempre ele estava ao monte orando. Jesus sempre estava buscando a presença do Pai. Glória. E o que me chamou a atenção é algo que, quando a pastora orava, ela falava que mandasse aqueles que queriam ter compromisso com Deus de verdade. É, Deus. Só que é interessante que hoje em dia a gente está vivendo um evangelho que tudo pode. É, Jesus. Nós estamos vivendo um evangelho que as coisas do Egito estão entrando para dentro da casa de Deus. Tem pessoas que saem do Egito, mas não tiram o Egito de dentro de você. Eu aprendo que antes de a gente começar a seguir Jesus, antes de começar a obedecer a palavra de Deus conforme ela manda, primeiro a gente tem que renunciar a gente mesmo. É, Jeová. Que isso é aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo e toma a tua cruz e vem. Só que tem gente que acha que é chegar na casa de Deus, é fazer hoje vai ser apenas mais um louvor, vai ser apenas mais uma pregação, vai ser apenas mais um culto. Não, eu tenho comigo, não sei você, mas eu tenho, que quando eu saio da minha casa, não vai ser apenas mais um louvor. Eu saio da minha casa como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu saio com um propósito no meu coração. Senhor, hoje eu vou lá, eu vou dar o meu melhor glória, eu vou dar o meu melhor aleluia, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque a tua Bíblia diz que não sabei nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Será que se acabasse o culto agora? Ou será que se tivesse tempo? Às vezes a gente tem tempo nem de terminar o culto. Jesus vem para essa. Meu Deus. Só que tem pessoas que se acovardam de pregar a Bíblia. É, Deus. Tem pessoas que se acovardam de pregar o verdadeiro Evangelho. E eu aprendi que ainda é a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Mas pega quando você vê um profeta de renome, uma pessoa usada por Deus, que tem status, que tem fama. Quando traz dentro da casa, a casa fica assim, ó. Verdade, Senhor. A casa lota, a casa enche. É, Deus. Só que eu aprendo algo, pastor. O de fora ele vem, ele faz movimento e vai embora. Mas aqueles que são da casa, ele permanece. É, Jeová. Você tem que Glória a aprender Deus. o guardião da casa. Aleluia. Às vezes o da casa ele é julgado, ele é apontado. Mas que bom, porque ele está agradando a Deus. Que bom que ele está incomodando o mundo, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Enquanto você estiver no centro, na vontade do Senhor, o Senhor vai estar abençoando, o Senhor vai estar guardando, o Senhor vai estar livrando. Talvez esse domingo, olha, eu vou lá, vai estar poucas pessoas na casa. Mas que bom que você saiu da tua casa e veio para o lugar certo. Porque enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou clamando, o Senhor está trabalhando sobre aquela causa impossível. Aleluia. Enquanto eu estou aqui buscando, enquanto eu estou dando o meu melhor, o Senhor está entrando com providência. Enquanto eu estou aqui dando o meu melhor louvor, é Deus dizendo: olha, fica tranquilo, porque esta luta não terás mais que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Glória A Bíblia vai dizer em Isaías 43:13, se não me falha a memória: antes que houvesse dia, eu sou. E Glória. não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí pega isso aqui para você. Eu acho o finalzinho lindo, quando ele diz: operando eu, quem impedirá? Oh, aleluia. Operando Deus em nossa vida, quem há de impedir, irmão? Às vezes a gente pega a vida de cabisbaixo. Às vezes a gente olha para um problema, olha para uma luta e começa a ficar de cabisbaixo. Que é isso? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: olha, entra dentro do barco, vai para a outra banca. Jesus, quando dá a ordem, Jesus agora ele vai fazer o quê? Ele vai subir para o monte, ele vai orar a parte. E Jesus orando, quando Jesus ora, Jesus ele volta
A Bíblia vai dizer que na quarta vigília, Jesus ele se dirige aos seus discípulos. Só que a Bíblia vai relatar que o vento era ao contrário, que as ondas eram ao contrário. Pega isso aqui para a tua vida. É Deus dizendo, olha, enquanto tu estiver obedecendo a minha palavra, enquanto tu estiver fazendo a minha vontade, vai se levantar o vento ao contrário, vai se levantar a luta ao contrário, pessoas vão se levantar, pessoas vão te julgar, pessoas vão criticar, talvez vão dizer assim para você, olha, está abrindo para mostrar, fazer gracinha para alguém, está abrindo para querer se aparecer, mas deixa eu te dizer, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ele abre porta aonde não tem. Glória a Deus! Aleluia! É Deus dizendo, eu abro aonde não tenho. Fui eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Oh, glória! Que antes que te formasse, eu já te conhecia. Oh, coisa linda! É Deus dizendo, fica tranquilo, que quem te capacita sou eu. Somente abre a tua boca e deixa eu falar. É, Jeová! Deus lindo! Isso aqui é interessante. Agora o vento está se levantando ao contrário, pastor. As ondas estão vindo ao contrário. Tem momento na nossa vida que a gente vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, vai olhar para trás, vai olhar para frente e parece que não tem ninguém. Parece que quando nós começamos a fazer a obra do Senhor, não fica ninguém. Mas é Deus dizendo, olha, tem momento na nossa vida que Ele vai ter que tirar algumas coisas que atrapalham. Tem momento na nossa vida que Ele vai ter que tirar algumas coisinhas, umas pedras no caminho, alguns empecilhos do caminho Ele vai ter que tirar. Mas quando Ele organiza, Ele coloca tudo no seu devido lugar. É Deus dizendo, olha, fica tranquilo, porque tem momento que você vai olhar, não vai ver ninguém, mas a minha Bíblia vai dizer, olhai para o alto, da onde vem o teu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Aleluia, Deus! Só que é interessante, irmão, a gente vai pegar, a gente vai olhar, a gente vai perceber algo. Jesus, ele está vindo, Jesus está vindo agora, e o que me chama a atenção, Marcos, que Jesus não tinha escolhido qualquer um. Jesus, ele tinha escolhido homens experientes, homens que tinham experiências com pesca. E naquela época, para um homem sem experiência, ele sabia nadar. Ele sabia, se viesse a tempestade, ele já tinha experiência. Mas alguns estudos vão dizer que a tempestade era tão violenta que parecia que a terra tremia. Essa era a tempestade que estava se levantando contra a vida dos discípulos. Só que os discípulos agora se esqueciam de quem ordenou ele entrar naquele barco, de quem deu a ordem. E é assim na nossa vida, a gente se esquece do Deus que nós servimos. Às vezes nós, tanta luta, é tanta prova, é tanto levante, é tanta pessoa julgando, é pessoa desaparecendo, é pessoa falando, olha, estamos juntos, chega lá primeiro vento, todo mundo sobe. E a gente se esquece de quem deu a ordem para nós, dizendo para nós, olha, não olha para o mar, não olha para a tempestade, mas só olha para o tamanho do Deus que você serve. A Bíblia vai dizer, Ebenésia, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Você acha que eu e você chegamos aqui foi por acaso? Não, é porque o grandão da Galileia sempre nos teve nos guardando. Glória a Deus! Sempre nos teve. Aleluia! E torna a dizer, enquanto tu estiver no centro da vontade, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar te livrando. Mas perceba algo comigo. Agora os discípulos veem Jesus de longe. Quando vê Jesus de longe, andando por cima das águas, pega isso aqui. Jesus está vindo no meio daquela zona como se não fosse nada. Aí é Espírito Santo de Deus já colocando no meu coração, fica tranquilo que este problema para mim não é nada. Aleluia! Fica tranquilo que eu estou indo na direção deste problema.
Eu estou indo adiante deste deserto, desta prova, eu estou indo diante de encontro. Aleluia, Deus. Mas repara comigo que os discípulos começam a gritar, pensando que é um fantasma. Mas Jesus, ele grita de onde? Por onde? Olha, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. Só que tem sempre um que é mais corajoso. Tem sempre um que ele está disposto a se doar mais. Alguém grita dentro do bar: Senhor, se és tu, manda eu ir até o Senhor. Só que repara comigo que Jesus agora, Jesus fala para Pedro: Pedro, vem! Eu quero dizer para mim e para você que quem chamou eu e você não foi qualquer um que nos chamou. Não foi qualquer um que chamou eu e você. Quem chamou eu e você é o Criador dos céus e da terra. Quem chamou eu e você não dorme. Quem chamou eu e você nunca descansa. Quem chamou eu e você sempre está contemplando eu e você com os olhos como chama de fogo. Mas perceba comigo que agora, se fosse eu naquela situação, eu pensaria duas vezes antes de pular do barco. A gente que é meio empregado, a gente que é meio que a gente prega, a gente tem uma visão meio doida, a gente vive umas coisas meio loucas. Eu gosto de entrar dentro da história. Naquela época, pensa que havia lampião. Talvez nem um lampião, varão, estava aceso no meio da tempestade. Imagine comigo, talvez só aquela tempestade colocou ar no escuro, naquele breu, o barco balançando para lá e para cá, o mar bravio, o vento ao contrário. Talvez os discípulos, talvez ali, grudados na popa do barco, grudados no mastro. Só que alguém pega fora dentro do barco: se és tu, manda eu ir para o Senhor. Pedro, ele não pensa duas vezes, ele pula do barco. Ele vai ter com Jesus. Aí tem pessoas que falam: mas peraí, Pedro afundou, mas ele andou. Ah, Pedro pegou, foi em direção a Jesus, mas ele andou. Não, mas espera aí, Pedro sentiu o vento, ficou com medo, mas afundou. Mas Pedro andou. Só que tem cristão que está precisando ter mais fé dentro da casa de Deus, assim como Pedro. Tem pessoas que pegam o primeiro vento que dá: eu vou falar, Senhor. O primeiro vento que dá, ele quer desistir, ele quer parar. Pensou se Jesus tivesse desistido de mim, de você. Tem gente que fala, pastor, que o desespero, a aflição de Jesus começou na cruz do Calvário. Mentira! Começou no Getsemane. Me prova na Bíblia, eu te provo. A Bíblia vai dizer que a aflição era tanta que o teu suor se transformou em gotas de sangue. Jeová. Aleluia, Deus. Olha a aflição que Jesus estava. Às vezes eu olho e falo: não tem ninguém comigo. Jesus aonde chegava, pastores, Jesus arrastava a multidão. Jesus aonde estava, os 12 estavam com ele. Mas Jesus, quando era levado para a sinagoga, Jesus não tinha ninguém com ele. Colocaram uma venda e Jesus batia na cara dele e dizia: tu não és profeta? Diz quem é que te bate. Não tinha ninguém com Jesus. Deus. Não tinha ninguém. E às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente quer desistir. Por qualquer coisa quer parar, quer retroceder. Aí se esquece de onde Deus tirou. Uma coisa que eu carrego comigo, eu sempre falo para minha esposa: amor, se for para mim ter estado, ter fome, entrar égua, e eu esquecer de onde Deus me tirou, esquecer a minha origem, que o Senhor nem permita, me deixa no anonimato. Porque eu zelo da onde Deus me tirou. Eu zelo da onde Deus me resgatou. Mas vamos lá. Agora Pedro está andando. Pedro, quando sente o vento, Pedro afunda. Só que no momento que Pedro está afundando, ele lembrou do tamanho de Deus que tinha chamado ele. E ele grita: Oh, Deus salva-me! lindo! Deus tremendo! Coisa linda, Deus. Pega isso aqui, se você não pegar isso aqui, eu paro de ministrar e vou embora. Aleluia. Quando Pedro clama, pastor, Jesus, ele estende a mão. E eu começo a imaginar com essa mente pequena de pregador, Jesus catando o braço de Pedro, colocando em cima do ombro. Jesus catando na cintura dele, dizendo para ele assim: olha, Pedro, essa peleja
fora. E Deus dizendo: Pedro, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Pedro, mas só olha para o tamanho da vitória que você está. Glória a Deus! Deus lindo! Só que quando ele chega, perceba comigo, a primeira coisa quando ele chega no barco, acalma a tempestade. Oh, glória. Não é muito por falar, irmão. É Deus. Tem gente que quer enfeitar, pastor. Quer pregar, quer passar revelação, mas eu aprendo que a maior revelação está aqui. É Deus! É verdade, Quer ver Deus Senhor. revelar? Segredinho, quer ver Deus revelar? O dia que eu não leio Bíblia eu passo mal. O dia que eu não capto para ler pelo menos um versículo da Bíblia, eu passo mal. Já vi gente levantar de manhã cedo. Ele passa perto do seu nem Pai Senhor da direita. Aí fica imaginando. Uma pessoa dessa que não dá nem Pai Senhor para ser direito de manhã cedo. Na pressa, eu nem Deus acho que ele não levanta e não ora. Mas é gostoso quando você levanta, você fala assim: ó, Senhor, graça eu te dou, Senhor. Por mais um fôlego de vida. Glória a Deus. Senhor, eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo teto que o Senhor colocasse sobre a minha cabeça. Agradeço, Senhor, pelas minhas filhas. Agradeço ao Senhor, Pai, pelos meus filhos. Pai, eu agradeço, Senhor, pelo meu lar, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelo pão, pelo alimento que o Senhor vai colocar sobre a minha mesa. Agradeço ao Senhor pela porta de emprego, Pai. É assim, Deus. É quando você agradece, é quando você tem compromisso com Deus. Oh, glória. A Bíblia vai dizer: buscar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas hoje querem ter mais compromisso com o homem. Pega isso aqui. Quando fala para ir trabalhar, ele serve o homem 8 horas, com um sorrisão no rosto. É Deus! Aleluia. Glória, não saiu, irmão. Eu tenho costume de dizer um pouquinho de alto, glória a Deus. É Jeová! 8 horas ele serve o homem com um sorrisão no rosto. Aleluia. As embaixo são quentes, às vezes o patrão falando umas bobeirinhas, às vezes mandando, e o camarada está cansado, vai estar com sorrisão no rosto. Chega na casa de Deus, parece que chupou 1 quilo de limão. Glória. Quando diz o pastor Marcos Feliciano, a boca parece de concreto, a língua parece de aço. Não dá um glória para o Senhor. E ainda quer que Deus faz alguma coisa. Como que Deus vai fazer alguma coisa se você não chama a atenção de Deus? Aleluia, Deus. Vamos provar na Bíblia? Eu amo Bíblia. Eu gosto de Bíblia, pastor. A Bíblia vai dizer que cego Bartimeu. Cego Bartimeu está junto ao caminho. Jesus está saindo. A Bíblia vai dizer que cego Bartimeu ouve os tropeços da multidão e pergunta o que estava acontecendo. Alguém vai dizer para ele: olha, Jesus, o Nazareno. Na mesma hora ele não pensa 2 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aleluia, Deus. Só que é interessante que me chamou a atenção que alguns estudos vai dizer que naquela época, para alguém mendigar, no tempo dos judeus, porque eles não aceitavam pessoas que tinham, vamos dizer, coisas especiais, pessoas que tinham lepra, pessoas que era cego, que era coxo. As pessoas ali não podiam ficar na cidade, mas alguns estudos vão dizer que eles eram alcançados por uma alcunha, ou por um alvará, ou como se fosse uma licença. Uns recebiam as placas, outros recebiam a capa. Mas vamos lá para me resumir. Cego Bartimeu, ele está clamando, alguém vai dizer para ele no meio da multidão: pastor, para, está incomodando o mestre. Talvez falava assim, não falava para mim: olha, está sujo, está fedendo, está drogado. Olha, não vai dar em nada. Você tem 2 caminhos, a cadeia ou o cemitério. Mas espera aí, Deus, quando a minha esposa fez campanha de Daniel de 21 dias, um profeta chegou, apontou o dedo na cara dela, falou para ela: olha, mulher, enquanto tu estiver louvando, o teu esposo vai estar pregando. Glória a Deus! Oh, Aleluia! aleluia! Deus lindo! Só que se passou 11 anos. 11 anos se passou, minha esposa perdeu a esperança. Mas deixa eu te dizer algo. A Bíblia vai dizer que Deus, que não é homem para mentir, e nem é homem para que se arrependa. Há de passar céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É interessante agora, pastor, que vai dizer que os cego Bartimeu estão tentando calar. Quando ele chama de nome, ele fala: Jesus, filho de Davi.
e tem misericórdia de mim. Jesus para. Jesus olha para trás e fala, olha, vai até ele, chama ele. Só que o que mais chamou a atenção é que Jesus disse para alguém lá, Jesus não falou simplesmente para chamar ele. Jesus falou assim, ó, vai lá, chama ele. E aquele que foi chamar ele diz assim, pastor, Jesus quer ter contigo. É, Deus. Aquele que estava sentado na sarjeta, era Jesus dizendo, olha, se põe de pé, vem que eu quero ter contigo. Deus, olha aí. Mas perceba algo, que sendo Bartimeu, a primeira coisa que ele faz, ele cata a capa de si e lança de si. Ou seja, todo mundo sabe que aquilo ali era a vergonha deles. Mas sendo Bartimeu, quando ele lança a capa com glória, era sendo Bartimeu dizendo para o povo, olha, a partir de hoje, eu não dependo do homem. É, Eu Deus. não dependo do Aleluia! homem. A partir de hoje eu não dependo da mulher. Mas a partir de hoje eu vou ter que aquele um que pode um pouco e além um pouco mais. Glória a Deus. Ele dizendo, olha, quem me chamou foi Deus para fazer a obra. Quem me chamou não foi qualquer um. Só que tem pessoas que não olham. Tem pessoas que se esquecem. Só que agora o que me chama a atenção para mim encerrar. Jesus, quando entra dentro do barco, Jesus ele acalma a tempestade. Eu vou melhorar isso aqui, pastor. Eu vou melhorar isso aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Deus diz através da boca de uma criança. Olha, meus filhinhos, aonde eu chego, aonde eu não Jeová. alguma coisa tem que acontecer. É, Deus. Aonde eu chego é Jesus dizendo, olha, é Deus dizendo assim dessa maneira para a igreja, olha, aonde eu chego, acalma a tempestade, aonde eu chego, acalma o deserto, aonde eu chego, tem que haver providência, aonde eu chego, tem que haver cura, aonde eu chego, tem que haver milagre, aonde eu chego, até a minha presença, até a alegria, tem que saltar diante da minha presença. É, Jeová. Aí eu pego para mim encerrar, é Deus dizendo, aonde eu chego, vai ter que haver alguma coisa, tem que haver alguma coisa, aonde ele chega tem que haver alguma coisa, Marcos. Aonde ele chega tem que haver transformação. Aonde ele chega tem que haver libertação. Aonde ele chega, varão, pode ter certeza que pode estar tudo bagunçado, mas aonde ele chega vai ser arrumado. Glória a Deus. E Aleluia. essa é a minha oportunidade e as palmas são do Senhor. É, Jeová.